começarmos nossos avisos da noite, trazemos aí o informativo sobre o funcionamento da nossa igreja. Continuamos dentro dos trabalhos na quarta-feira, como os irmãos já sabem, pela manhã e à tarde, e aos sábados também, de 7 às 9 da manhã, com o nosso tesoureiro Marcos. E nós estamos também, irmãos, recebendo donativos. Então, se o irmão sentir no coração de trazer algum mantimento, fique à vontade, que nós estamos ajudando a nossa comunidade e também os irmãos, né, que estão precisando. Então, os irmãos aí se sintam alegres, né, em estar ajudando os irmãos. Que Deus abençoe. Graça e paz, Igreja do Senhor. Estamos aqui, irmãos, por mais um culto. É o momento de estarmos entregando a nossa vida ao Senhor. O Senhor, Ele é tão bom sobre tudo que Ele faz e usa de sua misericórdia sobre nossas vidas. Então, eu convido os irmãos agora para o momento que estaremos adorando ao Senhor com a irmã Amparo. Graça e paz, amados irmãos. Eu os convido para a gente, nesse momento, louvar ao Senhor com o hino que tem como título Que Segurança Sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, e nele sempre há de louvor.
glórias ao Senhor, a chamada adoração, onde precisamos fazer é agradecer ao Senhor por sua bondade, pelo cuidado e pelo seu amor. E eu convido os irmãos agora para estar no momento de oração junto comigo. Amado Deus, Senhor poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de vida que tu tem nos dado, ó Pai. Senhor, ser com cada família, ó Pai, ser com cada irmão, que nesse momento, Senhor, tem sido alcançado através dessa maneira virtual que nós estamos, Senhor, trabalhando, ó Pai. Ó Deus, te entrego cada pessoa, cada família e, acima de tudo, Senhor, entrego as nossas vidas a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que toda oração será ouvida por Ti. E nós cremos, ó Deus, nessa oração, porque nós adoramos a Ti nesse momento e reconhecemos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Quando Tu entregaste Teu Filho, Senhor, para morrer por nós e nos salvou de todo o pecado, ó Pai. Perdoou os nossos pecados e nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, reconhecendo o Teu poderio sobre nós. Ó Senhor, Te glorificamos, Te adoramos e também, Senhor, queremos Te pedir de maneira especial que Tu continue com o Teu povo, Senhor, com a Tua igreja. Ó Senhor, você também com cada pastor da nossa igreja, Senhor, com cada liderança, vem dirigir nossas vidas, Senhor, diante de tudo que Tu desejas nesse momento. Porque também, Senhor, Tu tens um plano, ó Pai, para nossas vidas. E queremos Te glorificar por isso, porque nós temos sentido, Deus, o Teu cuidado. Nos abençoa, ser com esse culto, Senhor, que estamos Te entregando agora. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu convido vocês agora para estarem fazendo a leitura bíblica em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Amém? Confiemos, amados, no poder que o Senhor tem sobre nossas vidas. Tudo que temos, entregamos a Ele. Graças te damos por tudo, Senhor. E neste momento, estaremos te adorando com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando esse momento de cânticos. É muito bom nós estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus. E nesses cânticos vamos estar exaltando o nome do Senhor, porque assim como diz lá em Filipenses, porque Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos nos alegrar nessa noite, louvando ao nosso Senhor. Justiça e redenção, o bom tesouro dos céus, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida eterna. Isso, Cristo, Cristo, tu és o Cristo, Jesus, o Cristo, Cristo, tu és o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, a pedra espiritual, sabedoria e poder, justiça e redenção, o bom tesouro dos céus, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida eterna. O Pai coroou, sim, o Pai exaltou, com o nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse
sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que tu és Jesus Cristo, Senhor. Que tu és Jesus Cristo, Senhor. E que tu és Jesus Cristo, Senhor. Seu nome é Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, Raiz de Davi, do amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder,
recitativo bíblico, que está em João, capítulo 6, versículo 37. O que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Assim diz o Senhor. Mal nenhum nos alcançará. Que Deus nos abençoe. Irmãos, estamos agora trazendo esse momento tão importante, que é a dedicação de vidas e bens, e logo em seguida uma oração de gratidão. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Uma visão bíblica das posses exige usá-las para honrar a Deus. Isso é alcançado quando nós confiamos nele e damos o primeiro e o melhor. Devemos entregar com alegria, generosidade e gratidão. E como resultado de nossa fidelidade, nós recebemos bênçãos especiais e abundantes de suas mãos. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti seja a honra, a glória e louvor. Somos gratos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos proveu, nos protegeu. Até aqui o Senhor nos amou. Muito obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, Senhor, por Tua graça. Acima de tudo, por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu através de Jesus Cristo. Nesse momento, entregamos os dízimos e ofertas que foram nessa semana, ó Pai, recolhidos, ó Pai, na Tua igreja. Queremos, ó Pai, consagrar, ó Deus, para o Teu serviço. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, dê sabedoria, orientação, a direção, ó Deus, para o uso desses recursos na Tua obra, Deus. Obrigado, ó Deus. Também queremos dedicar as nossas vidas a Ti, para o Teu serviço, Senhor. Para a honra e o louvor do Teu nome, Senhor. Que o Senhor use, ó Pai, as nossas vidas através dos dons que nos destes. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesta semana, ó Deus, para que sejamos em Cristo Jesus vitoriosos, mais que vencedores. E toda a honra e glória seja para Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querida e amada igreja, é um momento muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de estar adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Dediquemos cada dia a nossa vida ao Senhor e entregamos tudo a Ele. Adoramos só a Ele. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está remoto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero por Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário
pois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. E comece a O Senhor Jesus está sobre todo o nome, sobre tudo que há. E dentro desse poder e de reconhecer essa majestade, chegamos ao momento da palavra. Uma reflexão que será dada pelo irmão Juan Mateus. Olá, meus irmãos, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar aqui com todos os irmãos nessa transmissão do nosso culto da noite. Desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade dos nossos pastores. Os irmãos sabem que é uma tarefa muito difícil que nós temos de pregar a palavra, mas nós queríamos agradecer a vida dos nossos pastores e que o Senhor também continue usando a vida deles na pregação do Evangelho. Então, irmãos, nessa noite nós vamos estar continuando a nossa série de mensagens que nós temos tido a oportunidade de pregar sempre quando tenho pregado na igreja, no livro de Atos. E nós temos estudado nessa série de mensagens o Evangelho de Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Sim, nós não necessariamente começamos do livro inicial, ou seja, do início de Atos, mas nós iniciamos do capítulo 7, que é a primeira menção que nós temos ali de Paulo, ainda Saulo, conhecido ali entre os hebreus por Saulo, e aí Paulo vai ser logo depois, no decorrer do livro, onde nós vamos ver que ele começa a ser conhecido dessa forma por Paulo, justamente através dos gentios e por conta daquilo que Deus tinha designado a ele, que seria o ministério aos gentios. Então, nós tivemos a oportunidade de ver alguns textos do capítulo 7, o capítulo 9, com a conversão de Paulo, e a gente viu em todo aquele capítulo 9 que um homem antes, que era um dos maiores perseguidores da história da igreja,
do início da igreja ali, principalmente com os judeus cristãos, que foram os primeiros a se converterem, ele era um perseguidor ferrenho. E nós vimos como a graça de Deus é demonstrada através da vida de Paulo, ali no seu encontro com Cristo. E Cristo, com as suas palavras, que não tem como Paulo ele não se decair diante daquela visão que ele tem, onde Cristo se aproxima dele e diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E nós estudamos naquele período que ali nós vemos a demonstração de graça do Senhor em salvar a vida de Paulo. E logo no decorrer do capítulo 9, nós vimos que Paulo ele enfrenta algumas dificuldades. Foi na nossa terceira mensagem que nós vimos que muitas vezes o nosso histórico humano de pecado, ele vai trazer reflexos para toda a nossa vida. Mas como nós reagimos diante disso? E nós vimos ali que Paulo, mesmo em meio a todo aquele conflito, pessoas que, onde ele chegava, dizia assim: não, ele foi um dos maiores, ele nos perseguia, ele estava a todo tempo atrás de nós, querendo nos matar. Mas ainda assim, o desejo de Paulo é de estar junto com os irmãos, é de estar junto, buscando cada vez mais estar próximo da comunhão e de buscar ao Senhor. E aí também nós vimos o capítulo 11, que é quando Paulo e Barnabé começam ali os primeiros trabalhos. Ainda não é a viagem missionária no capítulo 13, mas no capítulo 11 a gente já vê o início ali do trabalho de Paulo junto com Barnabé. Quando eles chegam ali em Antioquia, eles veem a expressão do texto do capítulo 11, quando ele se depara diante aquilo, ali quando eles chegaram, a partir do verso 23, Paulo e Barnabé, eles se alegram porque eles podiam ver naquelas pessoas a graça do Senhor. Então nós vimos o real significado e nós vimos por que o Senhor nos salva. E nós vimos que Deus ele nos salva justamente para que cada vez mais o seu nome seja glorificado, para que cada vez mais o Evangelho ele cresça. É bem verdade que essa é uma expressão, que esse é o tema central do livro de Atos, o crescimento da palavra. Cada vez mais a gente vai ver expressões como: a cada dia se multiplicava o número de pessoas, a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que eram salvos, e o Evangelho do Senhor continuava crescendo. A gente vai ver muito essas expressões no livro de Atos. No capítulo 13, quando nós estudamos o início ali da obra missionária de Paulo, junto com Barnabé, nós vimos ali que o Espírito Santo é que nos chama, nos capacita e nos condiciona, nos dá esse suporte para que nós possamos levar a palavra do Senhor. Então, diante de todas essas regiões que a gente teve a oportunidade de observar, Paulo e Barnabé, a cada vez mais eles com coragem pregando a palavra de Deus. E no nosso último encontro nós tivemos a oportunidade de estudar dos versos 13 até o verso 41. Nós tivemos a oportunidade de estudar esse texto e nós vimos ali que Paulo, ele na região de Antioquia da Pisídia, é outra Antioquia, não aquela que nós vimos no capítulo 11, e aqui ele chega diante daquela região, sim, ainda em meio a perseguições, mas ele chega ali naquele lugar e na sinagoga, Paulo ali tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então, a partir do verso 16 até o verso 41 do capítulo 13, Paulo aqui no seu sermão, ele vai justamente trazer pontos importantíssimos do Antigo Testamento, da lei, daquilo que os profetas pregaram, e aponta para Cristo. E Paulo estava querendo demonstrar para aqueles seus ouvintes que era a Cristo, que era a fé em Cristo, porque eles não conseguiriam ser justificados pela lei de Moisés, mas era através de Cristo. E o principal ponto é que ele vai demonstrar que Jesus, de fato, ele era rei. Justamente fazendo o paralelo aqui com Davi, diz assim, Davi, o seu corpo, ele sofreu deterioração,
Mas Cristo não. Ele morreu, mas o seu corpo não sofreu nenhuma deterioração. Verso 37 do capítulo 13. Ele ressuscitou e ele vive. Então vocês precisam tomar cuidado. Ele encerra o verso 40, 41. Vocês precisam tomar cuidado para que vocês não sejam zombadores. E aqui ele está querendo ensinar para que aquela mensagem não fosse em vão para eles. E é justamente a partir disso que nós vamos entrar no nosso texto de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e que deixasse ela aberta para que a gente pudesse tentar trazer a explicação e a aplicação do texto para todos nós. E que Deus nos abençoe. Quando iam saindo, rogavam-lhes que repetissem essas palavras no sábado seguinte. E quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas, vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que as rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim que sejas para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do seu território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estarmos transmitindo a Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia na minha vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e que simplesmente a Tua palavra possa falar ao nosso coração. Que não seja homem nenhum, mas que sempre a Tua palavra possa crescer. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. E aqui o princípio que nós vamos estar trazendo do texto hoje é que o reflexo da pregação do Evangelho em Antioquia da Pisídia demonstra o amor à palavra de alguns e a rejeição de outros. Ainda assim, Paulo e Barnabé realizam a obra do Evangelho cheios de alegria e do Espírito Santo. Então nós vamos ver quais são os reflexos da pregação do Evangelho ali na vida daqueles irmãos em Antioquia da Pisídia. Quais são os reflexos da pregação do ensino da palavra na nossa vida? E aqui eu queria fazer uma pergunta a você que é líder, professor de escola bíblica dominical, você que é líder de algum ministério na sua igreja. Como é que você reage? Ou será que você já passou por alguma situação de você exortar alguém, ajudar alguém, dar conselhos bíblicos e muitas vezes aquela pessoa rejeitar? Eu não sei se isso já aconteceu com você. E é muito interessante porque esse texto ele vai demonstrar dois sentimentos que muitas vezes é gerado no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, diante disso, eu queria trazer 3 pontos desse texto aqui pra gente. O primeiro está no verso 42 ao 44, a demonstração ali do amor à palavra. Do verso 45 ao 48, nós vamos ver a rejeição à palavra. E do verso 50, o 52, agora voltado para aqueles que levam a missão, nós vamos ver que mesmo em meio a todas as dificuldades, Paulo e Barnabé estavam cheios de alegria e do Espírito Santo por realizarem a sua missão. Então, quais são os reflexos, então, da pregação de Paulo, aquela que eles escutaram do verso 16 até o verso 41 do capítulo 13? E aí, no verso 42 e 44, veja que interessante. Quando iam saindo, rogavam-lhes que lhe repetissem essas palavras. Quais palavras? A pregação
que Paulo tinha falado do verso 16 até o verso 41, mostrando para eles quem era Jesus, mostrando para ele aquilo que Jesus veio, a sua missão. O Evangelho vai demonstrar justamente quem é Cristo, o que ele realizou e o que a fé nele nos proporciona. E foi justamente essa mensagem que eles demonstraram ali para aqueles irmãos. E qual foi logo depois de ouvir aquilo? Eles pediram para que eles repetissem mais uma vez aquelas palavras. E aí no verso 43, veja, e quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos e convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os encorajavam a perseverar na graça de Deus. Nós vamos ver, irmãos, que quando nós somos tocados pela palavra, isso nos dá o desejo de cada vez mais a escutá-la. Todos os dias nós precisamos do Evangelho. Todos os dias nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e dizermos para nós precisamos do Evangelho. Cuidado para que muitas vezes a gente não possa ser arrogante, ou muitas vezes a gente achar que aqueles que precisam da palavra são só os não crentes, ou aquele irmão que está passando por alguma dificuldade e necessidade na igreja. Não! Todos nós precisamos todos os dias escutar essa palavra. E essa palavra tem que estar cada vez mais no nosso coração. Vejam que maravilha! Eles escutaram a pregação fiel da palavra. E o desejo deles foi de cada vez mais se aproximar. É isso que deve ser gerado em nós. Um desejo cada vez maior da gente buscar a palavra de Deus. Então, eles queriam ouvir mais. Vejam que no verso 43 vai dar justamente essa conotação para a gente. Eles queriam cada vez mais ouvir a palavra de Deus ao ponto de seguir Paulo e Barnabé. E o que Paulo e Barnabé fazem ali com eles é justamente o encorajar e perseverar na graça de Deus. Ou seja, encorajar aquelas pessoas a cada vez mais viver pela graça de Deus, a perseverarem na fé em Cristo. Porque, claro, eles poderiam passar por alguma dificuldade, por perseguição, mas o que Paulo e Barnabé orientam a eles é que cada vez mais eles perseverassem, que eles continuassem firmes no caminho do Senhor. E aí no verso 44, no sábado seguinte, vejam que maravilha, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem um poder que nem eu e nem você nós temos a capacidade de mensurar. Isso é fato. A palavra de Deus ultrapassou todos os limites históricos, contextos históricos, tempos. E a palavra chegou até nós hoje aqui. E isso é motivo de gratidão e de nós sermos gratos a Deus e louvarmos a Deus, porque nós temos a sua palavra. Então, vejam que o reflexo da pregação da palavra surgiu naquela cidade. Quase toda aquela cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. O amor à palavra. A pregação do Evangelho desencadeou naquelas pessoas um amor à palavra, um amor em ouvir a palavra, de buscar a palavra. Mas o que é que acontece logo depois dos versos 45 ao 48? Ao mesmo tempo que de alguns nós temos a aceitação da palavra, o entendimento da palavra, saber que nós somos limitados e que nós necessitamos da graça do Senhor. Em contrapartida, nós temos outros que rejeitam. No verso 45, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente que era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que rejeitastes
e vocês não são considerados dignos da vida eterna. Então nós nos voltamos para os gentios. Então, ao observar, depois dessa pregação do evangelho ter surtido, trazendo impacto ali para toda aquela cidade, a reação de alguns judeus ali é justamente de rejeitar aquilo que Paulo estava falando. Então, após observar os reflexos da pregação da palavra, os judeus começaram a contradizer aquilo que Paulo estava dizendo. E contradizer aqui era justamente negar aquilo tudo, todos aqueles argumentos, tudo aquilo que Paulo estava falando. Mas é muito interessante que, por exemplo, se a gente observar a pregação de Paulo, do verso 16 até o verso 41, nós vamos ver que todo o embasamento de Paulo é bíblico. Ele pega todos esses pontos justamente do Antigo Testamento. E ele vai usar uma expressão que eu achei muito interessante aqui no verso 27 do capítulo 13. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades não reconheceram Jesus e, condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Então o que Paulo estava colocando para eles aqui, não só no seu sermão, no capítulo 13, mas também aqui mais uma vez no verso 46, era que vocês não estão querendo escutar a palavra. Vocês não estão querendo ouvir e ver aquilo que o Senhor, em toda a sua história, mostrou em vocês como instrumento de Deus para a salvação. Veja justamente que é isso que ele vai falar no verso 46. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente que era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que vocês rejeitaram e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Porque Paulo aqui vai fazer a citação ali de Isaías, no capítulo 49, do verso 6. É justamente isso, na indicação de que, justamente pela palavra de Cristo, lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, que primeiro o evangelho iria começar ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, no sentido de expansão do evangelho, de expansão da palavra de Deus, porque os judeus foram instrumentos de Deus, para que outros fossem alcançados também. Mas esses os judeus que eram para ser instrumentos de Deus, muitos rejeitaram. Muitos rejeitaram a palavra do Senhor. Muitos rejeitaram o Messias de Israel. Então sim, mas vocês rejeitaram. E aí é por isso que Paulo vai dizer: então nós nos voltamos aos gentios, justamente para continuarmos aquilo que o Senhor nos ordenou. Porque desde lá do Antigo Testamento, vejam, o Isaías já demonstrava, através da sua profecia, de que os judeus deveriam ser instrumentos do Senhor, luz para os gentios, a fim de que eles fossem salvação até os confins da terra. E vejam qual é a expressão ali dos gentios ao ouvirem isso. Ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Esse versículo aqui é muito interessante. E todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna creram. A grande verdade é que nós não sabemos aqueles que são eleitos do Senhor. Nós não sabemos. E qual é a nossa missão como igreja? E o que foi que Paulo e Barnabé fizeram ali? Eles pregaram a palavra. Nenhum de nós temos o poder de saber aqueles que serão filhos de Deus ou não. Nós não sabemos disso. A nossa missão é de pregar a palavra de Deus. E aqueles que o Senhor quer salvar e deseja salvar, Ele vai salvar. Porque não é ação humana. É o Senhor que salva. Então o povo judeu deveria ser instrumento de Deus para salvar os gentios. Mas tem uma coisa muito interessante. Nós, como gentios que somos, nós não devemos, por esse caso,
achar que nós somos melhores do que alguém, ou achar que nós somos melhores do que os judeus. Pelo contrário, nós devemos orar, tanto para aqueles ainda que não conhecem a Cristo, mas também orar para que os judeus também, aqueles ainda que não reconheceram que Jesus é o Cristo, para que eles possam também se voltar para o Senhor. É isso que nós devemos fazer como igreja. É isso que nós devemos fazer. Então nós devemos orar por essas pessoas, por aquelas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus. E nós devemos pregar a palavra. E o Senhor faz a sua obra. E a expressão do verso 49, mesmo diante a todas aquela expressão de amor de alguns por ouvirem a palavra, estarem sedentos de ouvir a palavra, mas também de rejeição de muitos outros, ainda assim, verso 49, e aqui justamente vai transmitir a ideia da gente do livro todo de Atos. E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Sim, independentemente de quem nós somos, independentemente daquilo, da nossa capacidade, a palavra de Deus, irmãos, é o poder de Deus. Sim, nós somos limitados, mas a palavra de Deus, ela não é limitada. A palavra de Deus, ela é totalmente ilimitada. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para salvar aqueles que estão perdidos. Então, a palavra é divulgada por toda aquela região. Mas, e agora nós vamos entrar no nosso último ponto, mesmo em meio a todas essas dificuldades, Paulo e Barnabé, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo por realizarem a sua missão de pregar o Evangelho naquele lugar. Mas ainda assim, vejam todas as dificuldades que esses homens enfrentaram. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsam eles daquele território. Vejam, aqueles homens estavam ali para pregar o Evangelho, mas ainda assim, os judeus, eles incitam as mulheres de alta posição e eles pegam os principais líderes daquela cidade. Então vejam que oposição forte ali que eles tinham para justamente lutar para que aqueles homens não continuassem falando de Cristo naquele lugar. E eles expulsam. Mas a expressão do verso 51 é muito interessante. Mas estes quem? Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Essa expressão sacudindo o pó dos pés, o judeu sempre que ele entrava na Palestina, quando ele vinha de outros países, ele sacudia o pó dos pés, era justamente uma expressão que não havia comunhão entre os outros povos, que eles, como judeus, não tinham responsabilidade nenhuma em relação às outras nações. Era esse o significado de sacudir o pó dos pés. Mas por que Paulo e Barnabé eles fazem aquilo com aquelas pessoas? Porque justamente a ação que Paulo e Barnabé eles fazem é porque alguns judeus e algumas pessoas daquele lugar rejeitaram o Evangelho. Enquanto vocês não querem ouvir a palavra, outros precisam ouvir a palavra. E é isso que eles fazem. Eles partem para Icônio. Se alguns daqui não querem ouvir a palavra, não tem problema, a gente vai para outro lugar. E é quando eles vão para Icônio. Mas ainda assim, no verso 52, os discípulos, porém, eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Lembra quando eu perguntei no início se você já tinha experimentado alguma situação, ou você mesmo já passou por uma situação de ou você pregar o Evangelho para alguém, ensinar algo para alguém e você ser rejeitado, ou você, na sua experiência pessoal, de em algum momento rejeitar a palavra de Deus. Aqueles homens sabiam que aquelas pessoas não estavam rejeitando a eles como pessoa, como cidadão, mas estavam rejeitando a palavra de Deus.
cuidado, porque muitas vezes nós, como cristãos, a gente pode, em muitos momentos, rejeitarmos a palavra de Deus. Mas a missão daqueles homens, eles estavam cheios de alegria do Espírito Santo, porque eles tinham feito a sua parte de pregar o Evangelho. E ali a semente foi plantada. E Deus sabia aqueles que iriam ser alcançados pela palavra de Deus. Então, diante disso, meus irmãos, eu queria trazer algumas aplicações que esse texto nos traz nessa noite. A primeira é que a atitude dos verdadeiros filhos de Deus é de amar a palavra e não rejeitá-la. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. Não escute pessoas ou falsos pastores que digam algo diferente disso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E é ela que nós devemos amar, buscá-la, cada vez mais estudar, cada vez mais compreendê-la e cada vez mais aplicá-la nas nossas vidas. O segundo é que, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos distantes, muitos estão isolados, pessoas não podem nem sair de casa nesse momento por conta da pandemia do coronavírus. Nesse momento que nós estamos vivendo, como tem sido o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Como nós temos buscado ao nosso Senhor? Será que nós temos alegria? Será que muitos, por viver uma vida de religiosidade, só abriam as suas Bíblias quando vinham os cultos de domingo? Porque tinha que vir para bater o ponto e mostrar para as outras pessoas que pelo menos você frequenta a igreja. Não. Nós devemos de fato amar a palavra de Deus. Terceiro ponto, terceira aplicação, que ao pregar ou ensinar a palavra de Deus a alguém, independentemente das suas reações, sejam elas boas de recebimento da palavra ou de rejeição, nós devemos fazer a nossa parte. Nós não sabemos aqueles que serão salvos. Então, quando alguém rejeita a mensagem, não é a nós que essas pessoas rejeitam, mas é a Cristo e a sua palavra que elas rejeitam. Então, independentemente disso, nós devemos fazer a nossa missão, que é pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa nossa missão, nessa última aplicação, e essa nossa missão deve ser feita com a alegria que vem do Espírito Santo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a palavra dele possa sempre animar o nosso coração, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos amar a palavra de Deus e que ela possa ser sempre presente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado porque, como tua palavra, Senhor, com certeza tem falado aos nossos corações nesse dia. Que nesse momento, Deus, nesse tempo de pandemia, nós possamos nos aproximar mais do Senhor em oração, em leitura bíblica, em estudo, Senhor. E que, mesmo em meio a todas essas circunstâncias difíceis, Senhor, que a gente continue pregando o Evangelho, falando do Senhor para outras pessoas. Nos ajuda nisso, Pai. E que teu Espírito Santo sempre esteja nos dando alegria e força para cumprirmos a tua missão. Fica conosco, assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, depois de ouvir a mensagem do Senhor, dos cânticos, da leitura da palavra do Senhor, quando estamos iniciando mais uma semana, amanhã na normalidade seria um dia de trabalho para todos, mas nem todos poderão estar nos seus postos de trabalho por enquanto. Mas nós estamos confiantes de que o Senhor nos ajudará, está nos ajudando, nos fortalecendo, nos animando como igreja, certo? Nos dando a força para que possamos prosseguir. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos a tua palavra,
Te agradecemos a oportunidade, Senhor, de através desses meios, desses instrumentos da tecnologia, te louvar, compartilhar com os irmãos, com aqueles que estão em suas casas nesta hora e ouviram, Senhor, e participaram deste culto, cantando, lendo a Tua palavra e ouvindo a mensagem, a Tua mensagem, Senhor, da Tua palavra, através de Teu servo, mensageiro desta noite. Pai, muito obrigado. Pai, nos fortalece. Nos fortalece porque nós precisamos do Senhor. Continua conosco. Acrescenta a fé a cada um. E, Senhor, nos dirige nessa semana também. E que logo, pronto, estejamos todos juntos em Tua casa, seguindo os Teus propósitos, na atividade da Tua igreja, até aquele dia da Tua volta. Seja com cada um de nós. Obrigado pela vida do Teu servo, que trouxe esta palavra. Obrigado pela vida de todos aqueles que têm trabalhado para que possamos ter esses momentos. Dirige-nos em tudo, que a Tua mão continue sobre nós e que o Senhor continue ao redor de nós, nos guiando, nos protegendo, nos livrando do mal. Ser com as famílias que estão enlutadas, Senhor, nesse momento. Consola os corações. Ser com os enfermos. Dirige-nos. No nome de Jesus te oramos. Amém.